Hello, hello, quarto ano. Hello, hello. Só de boas? Como é que vocês estão? Só na paz? Galera, nós estamos aqui. Nós teremos uma aulinha hoje recapitulando os conteúdos, os temas que nós vimos, né, durante esses dias para trás aí. Eu havia marcado com vocês que serão 4 capítulos do livro, o conteúdo que será cobrado na atividade de vocês. Então, farei uma recapitulação dos principais temas do capítulo 5, do capítulo 6 e do capítulo 7, ok? Então, pessoal, serão 3 vídeos, mais ou menos com 7 minutos cada um, ok? Nós já vimos todo este conteúdo. Então isso aqui é só para recapitular mesmo, ok? Vamos lá. O capítulo 5 do livro de vocês tem o título A Catequização dos Indígenas. Pessoal, vamos lá. Catequizar, né? Fazer o catequismo é uma prática que a Igreja Católica possui. Muitos de vocês, muitos são católicos, já devem ter feito a catequese ou irão fazer a catequese ainda, né? Só depois da catequese o católico pode, por exemplo, comungar, pode receber a hóstia, né? Que representa ali o corpo de Cristo. Ou seja, simplificando, catequizar quer dizer tornar cristão, fazer com que a pessoa seja de fato um cristão católico. Os índios, pessoal, que viviam aqui no Brasil, na época em que chegaram os portugueses, né, os indígenas, os tupiniquins, os tupinambás, os goitacá, os índios charrua, os índios guaranis, eles não acreditavam em Jesus, eles nem conheciam Jesus, eles só acreditavam em vários deuses, espíritos e essas coisas. E aí, os portugueses eram cristãos, acreditavam em Jesus Cristo e queriam fazer com que os indígenas também se tornassem cristãos católicos, ok? Então vamos lá. O primeiro tópico, o subtítulo do capítulo 5 é a ação dos jesuítas. Aí eu coloquei o primeiro tópico, o primeiro pontinho aqui. Quem que eram os jesuítas? Jesuítas, né? Parece com Jesus. Eram padres jesuítas. Padres jesuítas eram os monges. Monge e padre aqui é como se fosse um sinônimo, tá? Eram padres católicos da Ordem da Companhia de Jesus, né? Ele se formou padre frei, ele se formou lá um religioso da igreja, num grupo, como se fosse uma faculdade, né? Esse grupo é a Companhia de Jesus, por isso que eles são chamados jesuítas, por causa da ordem deles. Foi criada por um cara chamado Inácio de Loyola, inclusive ele é um santo hoje para muitos católicos, né? O Santo Inácio de Loyola, ok? Então vamos lá, pessoal. Esses jesuítas, esses padres desta ordem, né, desse grupo de padres chamados Companhia de Jesus, chegaram no Brasil numa data específica, né? Foi o Manuel da Nóbrega, o primeiro chefe dos jesuítas ali. Era um grupo de padres e depois muitos outros vieram, né? O padre José de Anchieta, também um nome muito famoso, né? Um dos padres que junto o Manuel da Nóbrega e o José de Anchieta, eles criaram o colégio que deu origem à cidade de São Paulo e começaram a catequizar muitos indígenas naquela época aqui, por volta de 1500 e pouquinho. E esses padres jesuítas vão ficar no Brasil por mais de 200 anos. Nesta data aqui, 1759, o rei de Portugal vai proibir esse grupo de padres de ficar aqui no Brasil. Mas depois eles vão voltar. Hoje em dia existem padres da ordem dos jesuítas. Só para você ter uma noção, nós já falamos sobre isso, o Papa é jesuíta. Então vamos lá. Por que
que esses padres vieram para cá, para a América? Eles eram da Europa, o que eles vieram fazer aqui? Os objetivos dos jesuítas no Brasil eram a criação de escolas para os colonos, né, para os portugueses que vinham para cá, e aí os filhos deles tinham que aprender a ler, escrever, tinham que fazer a catequese, né? Enfim, tinham que criar ali um sistema de escolas e principalmente catequizar os índios, converter os índios, fazer com que os índios deixassem de adorar os deuses que eles adoravam, fazer com que os índios parassem de adorar os espíritos que eles acreditavam e fazer com que o índio passasse a ser um seguidor da religião de Jesus Cristo. Para atrair, para conquistar os índios, né, os padres criavam os chamados aldeamentos. Tem uma imagem no seu livro, no capítulo 5, que mostra o que é um aldeamento. É a mesma coisa que aldeia, professor? Não, aldeia são os próprios índios que criaram. O aldeamento não. Aldeamento, por exemplo, cada casal de índio tem a sua própria casa. Eles não moravam junto mais como nas aldeias dos próprios índios, né? No aldeamento, a igreja é a principal construção. Tudo fica em volta, né? Então, esses aldeamentos é como se fossem algumas cidades. Também eram chamados de missões jesuítas ou reduções jesuítas. Esse nome, pessoal, hoje em dia é estranho, mas na época falava que queria reduzir os índios à vida civilizada. Então pegaram muitos índios, juntar eles, né? E para ficar mais fácil ali de convertê-los, de transformá-los em cristãos. Nos aldeamentos, os soldados de Cristo, como eram chamados os jesuítas, aprendiam a língua, aprendiam a cultura dos indígenas para conseguir converter eles. Os padres jesuítas não queriam aprender com os indígenas, não queriam respeitar a cultura deles, queriam aprender a cultura deles para transformá-los em cristãos, para começar a usar roupa, para começar a ir para a igreja e viver como um cristão, plantando, criando animais e etc, né? A intenção, o objetivo era converter de modo mais fácil, né? Então era mais fácil converter o índio falando a língua dele. Falando, não, esse Deus que você chama de Tupã, na verdade ele é Deus, né? Então você tem que passar a seguir aqui essas regras, etc. Também faziam teatros, brincadeiras com as crianças, faziam recitais de músicas. Já viu que nós hoje em dia a gente faz barraquinha, né? Tem barraquinha da igreja, festa, a gente vai ali, come e tal. Então eles faziam alguns tipos de coisas, festas, para atrair os indígenas também. Vamos lá. A escravização dos indígenas, o último tópico, né? Penúltimo tópico. Pessoal, no comecinho, nos 30 primeiros anos, os portugueses não tem registros que os portugueses tentassem escravizar os índios. Só que depois, quando os portugueses começaram a plantar cana-de-açúcar para fazer o açúcar, né? E aí começaram a escravizar os povos indígenas. Também depois começaram a escravizar os africanos. Mesmo com a igreja e o rei de Portugal contra a escravidão indígena, muitas pessoas que viviam aqui, os colonos e muitos chamados bandeirantes, continuavam aqui a escravizar os índios, tá? Hoje em dia, os povos indígenas hoje, pessoal, ainda hoje no Brasil existem, né, cerca de 1 milhão de povos indígenas. E existem mais de 230 povos indígenas diferentes. Eles falam cerca de 180 línguas. Cada aldeia tem a sua própria língua, tem a sua própria cultura. Então, só que muitas vezes os direitos deles não são respeitados. A invasão das terras deles, né? E aí ainda hoje eles enfrentam uma série de problemas, ok? Agorinha tem o vídeo do capítulo 6.